Boa noite, meus amigos e minhas amigas, seguidores do nosso programa, nosso Papo Cultural, que está começando agora. Graças a Deus, estamos aqui mais uma noite para que possamos conversar sobre nossa cultura nordestina, brasileira, mas principalmente a nossa cultura nordestina. E hoje nosso Papo Cultural com certeza vai ser top, porque nós temos uma pernambucana ligeira que já está chegando por aqui, a jornalista e poetisa Roberta Clarissa, filha de Pernambuco. Ela nasceu em Recife, mas, como ela disse, nasceu em Recife, no ventre da mãe já estava com 2 pés no solo poético do sertão do Pajeú, ali naquelas entranhas de São José do Egito, de Itapetim, que é a mesma veia da Serra do Teixeira, onde começou a arte da cantoria de viola no Nordeste brasileiro. Roberta Clarissa, que já está aqui, mas eu não vou deixar ela dar uma boa noite agora, vai ter um tempinho, ela já esperou até agora, ela está na Turquia. Se eu estiver errando o país, depois ela me corrige. Lá são 2 da manhã e ela ficou acordada até agora, por isso que a gente vai ter que aproveitar bem e ela vai ter que recitar muita poesia para a gente. Ela é jornalista e poetisa, apresentou durante 10 anos programas de rádio e TV na Rádio Universitária e TV Universitária do Recife, programa de cantoria, dos quais eu participei, dando entrevista. Ela fazia programa com LPs, com CDs, mas, vez por outra, quando tinha oportunidade, levava cantadores ao vivo. E eu fui algumas vezes lá, quando tinha festivais lá que eu fazia, em Recife, cantorias, sempre ela veio espaço para a gente divulgar as nossas cantorias. Ela organizou muitas cantorias de pé de parede no Recife, participou de organização de festivais e, mais do que isso, ela foi para a mesa julgadora de festivais de repentistas. E olhe que, assim, um festival que tem responsabilidade não coloca qualquer pessoa numa mesa julgadora. Coloca quem realmente é poeta ou poetisa e, mais do que isso, quem conhece profundamente de rima e de métrica. Oração também, lógico. Então, Roberta participou de algumas mesas julgadoras que, inclusive, eu fui julgado por ela em alguns dos festivais que participei. Então, muita saudade de Roberta, somos amigos, ela é amiga de todos os cantadores, e a gente vai, ao longo dessa conversa, saber muita coisa da vida dela, da origem dela, a ligação com o Pajeú, com Itapetim, com São José do Egito, já que ela não nasceu lá, mas sempre teve uma ligação muito grande. O pai dela que é de São José do Egito, está há aproximadamente 10 anos fora do Brasil. Boa noite, minha querida, bem-vinda, muito obrigado por esta honra de estar com você aqui e trazer você para todos os seguidores que acompanham o nosso Papo Cultural. Mas deixa eu dizer que nós estamos sempre por conta do refrigerante Santa Joana, que é fabricado na sua cidade, Recife, e hoje é considerado aqui no Nordeste o melhor refrigerante do Brasil em vários sentidos. Preço imbatível, sabor e qualidade inigualáveis. E ainda a fábrica, a empresa, tem total responsabilidade ambiental. Então, na hora de beber refrigerante, beba refrigerante Santa Joana, que é o nosso. Agora sim, boa noite, poetisa. Boa noite, Rosério Menezes. Eu estou aqui vibrando de felicidade, primeiro por participar do seu programa. Você é um grande amigo, um repentista extremamente talentoso, que eu tive a sorte de ver cantar em cantorias de pé de parede, em festivais e congressos de cantadores. Somos amigos, te admiro muito, admiro o teu trabalho e acompanho esse papo cultural. E não é para todo mundo, viu, que eu fico acordada às 2 da manhã aqui na Turquia para dar entrevista. Estou muito feliz dessa oportunidade de voltar a falar com as pessoas que foram meus ouvintes do programa Voz do Sertão, porque a gente vai conversar sobre isso, né? Foram 10 anos de trabalho direto com a cantoria de viola, e esse contato e essa ponte que a gente tem através da internet é tão importante que é como se fosse viver novamente, né? Aquela fase do programa das cantorias, dos versos dos cantadores e tudo. Então, assim, eu estou muito feliz de estar participando aqui do seu canal.
Muito bem. Antes da gente recitar, para começar, a gente vai ter que fazer um recital muito bom aqui, que você tem muita coisa para recitar, tanto sua como de Rogaciano Leite. Você ainda é da família de Rogaciano Leite. Qual é o grau de parentesco com esse menestrel do Brasil, que foi um dos maiores poetas da história da cultura nordestina brasileira? Pois é, Rogaciano Leite, para mim, sempre foi quase que uma lenda, né? Porque, assim, meus bisavós, que é a Antônia Leite Ferreira e Juvino Leite, que inclusive eu descobri agora há pouco que eles nasceram em Tapetim, no sítio Esperança, que eu pensei que eles tinham nascido em São José do Egito, mas meus bisavós nasceram em Tapetim. E que era Juvino Leite, que inclusive era uma pessoa muito conhecida ali no sertão, porque ele trabalhava com medicina natural. Até Zé de Cazuza, um dia, falando comigo, disse que você é neta de Juvino Leite. Nossa, sei demais sobre ele. As pessoas viajavam léguas e léguas de distância para vir se curar com ele com medicina natural. Então, Juvino Leite era uma figura muito conhecida. E Juvino Leite casou com Antônia Leite Ferreira, que, pelo que eu sei, era irmã da mãe de Rogaciano, o que fazia minha avó paterna, Nemésia Leite, ser prima legítima de Rogaciano. Então, assim, eu ouvia falar de Rogaciano Leite toda a minha infância. Inclusive, eu nasci no Recife, mas ia para São José do Egito. Comecei a ir para São José do Egito com 2 anos de idade. Inclusive, fui batizada em São José do Egito. Falei isso em poesia, que posteriormente eu vou ler aqui. E toda vez que eu chegava em São José do Egito, primeiro era aquela viagem gigantesca, sabe, Rogério? Do Recife a São Sim. José do Egito, 400 e poucos quilômetros, para De mim ônibus. era De ônibus. enorme, sabe? E eram as minhas férias, de toda a minha infância, eram as minhas férias ir para São José do Egito. Quando eu chegava em São José do Egito, todo mundo, a neta de Nemésia Leite, prima de Rogaciano, prima de Rogaciano. E como criança, essa fantasia ficava na minha cabeça, e daí surgiu uma admiração por Rogaciano tão grande, eu até brinco, se ele fosse vivo nesta época, seria meu namorado. Na próxima encarnação, quem sabe, né? Porque eu admirava Ele, muito as histórias que contava dele. Inclusive, eu fico muito feliz que a filha dele agora, a Helena Roraima, está divulgando muito a obra dele e a gente consegue ver, né, nas fotos de jornais, as matérias dele. Ele era jornalista, ganhou o prêmio S de poesia. Foi muito conhecido, tem avenida com o nome dele, Fortaleza. Então, através do trabalho dela agora de divulgação, a lenda passa a ser uma pessoa física mesmo, com uma história fantástica que tem para contar para a gente. Então, Rogaciano Leite sempre foi uma grande inspiração na poesia para mim. Então, para começar o recital, a gente vai ter muito bate-papo e muita poesia. Que Uhum. tal, antes de recitar das suas poesias, que eu também sou fã, você falou que é minha fã, eu também sou fã, você sabe disso há muito tempo, pela sua responsabilidade, o trabalho, a busca pela qualidade do que faz. Que tal a gente começar você recitando alguma coisa de Rogaciano e depois a gente mistura Roberta Rogaciano, esses dois R, Roberta Rogaciano, Rogaciano, Roberta. Tem uma poesia dele que eu acho belíssima, que se chama Saudade, que ele escreveu em 1947 para a esposa dele, Mazé. Inclusive está na internet, quem puder procurar aí no YouTube, o meu canal, Roberta Clarissa Leite, porque eu fiz uma declamação com a pianista aqui da Turquia, Vera Erdinç. Ela toca no piano Cabelos Cor de Prata, que é da autoria de Rogaciano, que ele também fazia canções, e eu recito esse poema Saudade, que é um poema que eu gosto muito, que ele diz: mandar em pensamento pelo infinito a pluma de um desejo, a voz de um sonho aflito, do amor que naufragou nas serrações do pranto, recompor um a um no cérebro vazio uns momentos de sol, um céu azul no estio, uma promessa, uma jura, um beijo, um canto, sufocar dentro da alma o pássaro das ânsias que deseja espalmar nas siderais distâncias a plumagem do afeto a gotejar lamentos, dirigir para além como visões dispersas, emoções madrigais, palpitações conversas que falaram de amor,
ao diapasão dos ventos, sentir em redemoinho as folhas secas lívidas da derradeira fronde, inovidáveis dívidas que o peito contraiu quando alguém disse adeus, guardar no solo da alma descampada as sombras do rochedo, a cicatriz magoada que a dor deixa no olhar dos tristes prometeus. Rogaciano Leite. Eita! Mas eu quero lhe dizer também que você não é fã sozinha de Rogaciano Leite, não. Lógico que tem milhares ou milhões, e eu estou nesse meio também. Eu gosto demais daquela poesia, apesar de muito longa, mas não deixa de ser bonita, porque é longa dos trabalhadores. Eu acho aquela poesia Eita, belíssima. aquilo é E fantástico, e né? tantas outras, né? Ô, Roberta, me permita aqui agradecer e registrar já algumas pessoas aqui acompanhando. O grande poeta, cantador do Piauí, Zé Viola. E temos a poetisa Aline Salles, de Caruaru, cordelista, que é também sua fã, Aline Salles, viu? Conheço a Aline, Cordelista. beijo para Aline. Zé Viola, grande cantador. Eita, coisa boa. Temos aqui Priscila Menezes, que é minha filha, sempre produz o programa comigo, mas hoje quem está aqui é o meu filho Rodrigo Bezerra de Menezes. Olha o nome do cara, Bezerra de Menezes, será que é forte? João Paulo aqui com a gente, Pedro Henrique, Jorge Nelson, Evaldo Filho, será que é Evaldo Severino, poeta cantador? Deve ser Evaldo Filho de Sumé, grande cantador, jovem. A Mauri Viana, poeta da sua terra, São José do Egito, em João Pessoa. Temos aqui Deusdete Gomes, de São Paulo. Maria Madalena é minha mãe, Dona Madalena. Benção, mamãe, na cidade de Imaculada. A ela, a mamãe, a toda a família que está sempre acompanhando. Me acompanha desde a minha gestação, desde da minha construção no ventre dela. Essa mulher me acompanha. Benção, mamãe, Deus abençoe a senhora também. Temos aqui Márcia Pontes, Maria das Graças Menezes, minha irmã também, Imaculada com mamãe. Carlos Alberto, Maria Aparecida Alves, Antônio Gilson, Sônia Bezerra, aqui em Caruaru, Refita Alencar, Fábio de Melo, Rose Menezes, minha irmã, também Imaculada, Dezinha Lima em Cajazeiras, Juan Acosta, Zé Rocha, Jucineide Pereira, Lula Tavares, Ari Santos, Anchieta Santos, Daniel Gondim, Aline Campos, Felipe Batista e a Eliane Barros. Eliane Barros é Itapetim. Eita, coisa boa. Só gente boa aqui para compartilhar com a gente essa madrugada Obrigado aqui a na todo mundo, Turquia, né? né? Essa noite aí no Brasil. Exatamente. Antes de você recitar a próxima poesia, eu acompanho alguns vídeos seus e vejo você com um negócio que eu não sei se é um charuto, se é um cigarro, um canudo, que você enche o mundo de fumaça, que eu me lembro daquelas brocas, aqueles fogos de brocas que eu fazia no sertão. O que é aquilo? É uma coisa que se usa aí na Turquia, ou como é o nome daquele negócio? Aquilo é a narguile ou a xixa. É um cigarro de água. É como se fosse um que passa pela água. É que eu aprendi a fumar quando morei na Jordânia, no Oriente Médio. Você não fuma isso todo dia, então assim, muita gente diz, Roberta, tem cuidado com a tua saúde e tal, mas ninguém fuma isso todo dia, uma vez lá, outra cá, certo? Eu achei Porque interessante, achei curioso. dá trabalho até de preparar, você tem que ter o carvão, você bota no fogo o carvão, aí depois você prepara, coloca, tem todo um aparato. Mas lá na Jordânia é uma cultura muito comum até para as mulheres, né? Porque muita gente lá não bebe álcool, né, por causa da cultura muçulmana, da religião muçulmana. Então, as mulheres se reúnem e tomam chá e fumam a xixa, que também pode ser chamado de narguilha ou narguilé. E eu peguei esse costume lá na Jordânia, comprei a xixa, eu tenho aqui, inclusive, quando eu for para o Recife, eu vou levar uma para casa de manhã. E assim, não posso dizer que é relaxante, é poético também. Já fiz muita poesia fumando a narguilha. Eu achei que aquilo ali é uma coisa relaxante, uma coisa que inspira. É, Bem rapidinho, antes de você recitar para a próxima poesia, que deve ser sua, né? Poeta Edivaldo Pereira, acompanhando a gente, Natália Ramos em Recife, Maurício Soares, Jéssica Maria, tem também Jéssica lá na cidade de Matinhas, perto de Campina Grande, poeta Hélio Júnior, já vi aqui também o poeta Rosivaldo Menezes, que é o meu irmão Valdir Menezes, em Piracicaba, o primeiro cabra a fazer repente comigo, ainda tocando no Cabo da Enxada na Roça, Cito Glória de Imaculada, meu irmão do coração, do sangue da arte. Vamos em poesia com Roberta Clarissa, nossa estrela hoje aqui, iluminando o nosso papo cultural.
Rapaz, eu vi aí que tem uma amiga minha turca, viu? Online, a Sevig. É uma amiga minha turca, quer dizer que ela tá na madrugada me assistindo. Sevig, Coisa merhaba, nasceu boa. Sinês. Você disse o que mesmo aí? Eu falei, olá, tudo bem? Você pode registrar as pessoas que você conhecer, que estiver acompanhando aí, pode ficar à vontade. Pois é, eu tô vendo Somos aqui, nós, eu fiquei sur... Ah, na verdade, a jornalista que tem a profissão de entrevistar mesmo é você, é uma grande jornalista, né? não, mas a melhor coisa é ser entrevistada por um poeta, né? Porque para mim, cantador de Obrigado. viola, chega, Rogério, a genialidade humana, né? Porque desde que eu comecei a escrever poesia muito cedo, eu tinha uns 14 anos, mas minha poesia era mais um cano de escape para as minhas emoções. Eu não seguia nenhuma regra. Quando eu entrei em contato muito profundo com a cantoria, foi que eu trouxe essa metrificação, essa rima toda que a cantoria exige. E eu admiro demais vocês, porque é uma genialidade muito, muito grande e profunda de vocês fazerem Obrigado. toda essa matemática de improviso. Isso é, assim, incrível. Por isso que a cantoria de viola, ela me encanta, viu? Beleza, obrigado, obrigado. Vamos de poesia? Vamos de poesia. A gente estava falando de Rogaciano Leite, então eu queria aqui falar desse mote, que quem me deu esse mote foi é um poeta, né, que é praticamente um irmão de alma, que é o Luiz Gondim, que é um poeta que nasceu em Uhum. Sertânia e mora em Piedade, e há mais de 15 anos a gente se conhece e tem essa parceria Vocês têm um harmônica livro, da né? poesia. Como? Vocês têm um livro em parceria, né? Temos, a gente lançou um livro chamado Rima para Duas Vozes, é esse livro aqui. Eu lancei esse livro aqui, eu lancei em 2017, inclusive eu fiz até uma cantoria com Ivanildo Villanova e Raimundo Caetano lá em Abreu e Lima para fazer o lançamento desse livro. E aí, Luiz, sabendo essa minha admiração por Rogaciano Leite, ele me deu um mote para eu homenagear Rogaciano. O mote diz: eu herdei, foi do meu Rogaciano, com orgulho, bastão da poesia. Aí eu tenho que explicar o mote. Quando ele diz eu herdei, foi do meu Rogaciano, não é que o Rogaciano seja meu, mas é porque ele é meu primo. E com orgulho, bastão da poesia, não é que eu herdei a poesia de Rogaciano, óbvio, porque ninguém herda a poesia de Rogaciano, a poesia é dele, mas eu herdei a paixão e o amor pela poesia. E aí eu usei esse mote não só para homenagear Rogaciano, como também para descrever fatos da minha vida. E aí eu posso recitar algumas estrofes e explicar cada estrofe dessa, né? Por Sim, exemplo, sim. eu Por adoro o favor. poema Flamboyant de Rogaciano, Tarde de Eu também. Maio, Uhum. Saudade, Eulália, Eulália. Eulália, Eulália. Pronto, então É. tudo isso eu falo aqui. Flamboyant foi um poema que ele fez quando ele estava até doente. E aí eu cito tudo isso. Por exemplo, eu digo: flamboyant, rubro-verde colorido, hoje lembro o dia de adeus. A Piaf e seus hinos europeus foi o som estrondoso e dolorido. Numa tarde de maio, eu duvido que alguém resistisse à profecia de uma musa que tua pena cria, nem ao teu improviso sobre-humano, eu herdei foi do meu Rogaciano, com orgulho, o bastão da poesia. E aí eu falo do poema Saudade, que é esse que eu recitei há pouco tempo, né? Na próxima estrofe eu digo: pego a Sim. pena da mente que escreve, leio aquele poema da saudade. Desta dor possuí mais da metade que de deusa nenhuma se atreve. Com fulgor minha alma não faz greve, tua obra recito a maestria, tudo isso é somente Deus quem cria. Sobre o palco do céu palaciano, eu herdei, foi do meu Rogaciano, com orgulho, o bastão da poesia. E aí também, Rogério, eu aproveito para falar também dos traumas. Nesse verso eu não falo somente de Rogaciano Leite, mas também da história da minha família Leite, em São José do Egito. Sim. Porque o meu avô, pai do meu pai se chama Elisaldo Viana Leite, e ele nasceu em São José do Egito. E o meu avô, o pai do meu pai, ele foi assassinado por briga de terra em São José do Egito. O nome dele era Eugênio Batista Leite. E minha irmã recebeu o nome Eugênio. Eugênio, o nome dela é Patrícia Eugênia, que também faleceu.
E aí eu juntei todas essas dores e também falo isso no poema, né? Porque a poesia, ela vem, né, para curar nossas dores também. E nesse mesmo mote de Rogaciano eu disse: a Patrícia Eugênia, minha irmã, sobrenome do meu avô paterno, o Eugênio Batista, tão eterno, quase santo, foi morto por um clã. O meu pai o cultua feito fã, um cruel dos irmãos fez pontaria, pelo chão do batente cairia, meu avô com um tiro de um cano, eu herdei foi do meu Rogaciano, com orgulho, bastão da poesia. Que coisa boa. E outra coisa que me marca muito em São José do Egito é que eu tive um padrinho e uma madrinha, né, chamada de Margarida e Carrapicho. Talvez você até conheça, moravam ali na frente da Cagep, em São José do Egito. Porque eu Carrapicho eu fui sei quem é. Sabe quem é? Pronto, Conheço Carrapicho. os dois, conheço os dois. Conheço o homem e conheço o espinho de carrapicho. Então, nas minhas vidas para São José do Egito, meus pais escolheram me batizar lá em São José do Egito, né? E Margarida e Carrapicho foram pessoas que marcaram a minha vida. Você vê, imagina, a pessoa ser batizada com padrinhos com esse nome, num Pajeú, que ali aquela coisa poética é muito emblemática. Ainda bem que perto do carrapicho tinha uma margarida, né? Pois é. E Margarida, quero até mandar um abraço para Aldo Farias, que é que nem um irmão para mim, que é o filho de Margarida Carrapicho. É quando eu estou com dúvidas sobre qualquer coisa da minha infância, eu mando um áudio para Aldo, para ele me responder. E sobre Carrapicho e Margarida e o meu batismo, eu também utilizei esse mote de Rogaciano para falar disso quando eu digo meu batismo em São José do Egito, Carrapicho com sua Margarida. Foram cúmplices no dia da partida, na igreja cantamos um bendito. Água benta jogada no infinito por um padre poeta na chefia. Foi aí o amor à cantoria, da leveza do verso que é cigano, eu herdei foi do meu Rogaciano, com orgulho, bastão da poesia. Muito bom, muito bom. Mais uma vez aqui, prepara mais poesia aqui. Vamos agradecer aqui ao povo, pedir ao povo que compartilhe esse aviãozinho. Muitas vezes eu fiquei numa posição aqui muito em cima da câmera, porque eu estava mandando essa setinha, esse aviãozinho para todos os meus seguidores. Quem tiver tempo, vá acompanhando e passando para os seus amigos, para os seus grupos. Jane Barros, muito obrigado. Vanessa Alves, Genoveva Felizmina. Aline Salles, aqui de Caruaru, dizendo que um dos poemas que ela gosta mais de Rogaciano é Cigarra do Meu Sertão. Janailson Cardoso acompanhando. Júlio Santos, Carmen Fernandes. Rosivaldo Mendes, já falei, meu irmão poeta de Piracicaba. Davi Jefferson, Sua Excelência, presidente da Academia de Literatura de Cordel de Caruaru, já esteve aqui com a gente. Agostinho Santos é meu amigo também, muitas vezes aqui meu pedreiro, meu eletricista, meu amigo aqui na minha casa, Agostinho Santos, de Brejo da Mata de Deus, de Fazenda Nova, ele gosta de ser chamado assim. Minha amiga Diva Oliveira, em Caruaru, amante da poesia, Romildo Valença, Sétima, é isso mesmo? Sétima Ferreira, Sueli Aquino, Maria Silvia, Jacilene Pontes, Andréia Maria e o poeta Gilmar Leite. Gilmar Leite você conhece, né? Gilmar é meu primo, Gilmar Pois Leite. É é. incrível que um abraço, Gilmar. Inclusive, a gente também tem parcerias poéticas. É engraçado que eu saio do Brasil, né? Faz 10 anos que eu não estou no Brasil e eu encontrei tanta gente na internet, sabe, assim, que tem trazido e brotado esse universo de poesia, é uma coisa muito boa. E Gilmar Leite eu descobri que é meu primo. E a gente se descobriu aí na internet, já fizemos algumas parcerias. Abraço, Gilmar. Ele é o E é rei um dos caba sonetos, bom. são muitos sonetos, Caba bom, viu? Eu não sei se você, lógico que eu acho que você não sabe todas as poesias de Rogaciano, mas a Aline está pedindo que Não, se você puder, você recite aqui Cigarro do Meu Sertão. Se tiver um livro, pode até pegar e ler alguns trocos. rapaz, eu vou ter que procurar aqui no livro. Eu posso separar aqui para daqui a pouco pegar, que eu não sei onde está, não. Pode. É tanta Pode. folha aqui. Enquanto isso, mais uma vez, falar de mais um parceiro que a gente tem aqui no nosso Papo Cultural, que é Djaí Olímpio, poeta, cantador. Ele é design, além de um grande poeta, grande repentista. É quem faz o card do nosso Papo Cultural, o cartaz que a gente divulga dos nossos festivais, dos nossos eventos. Muito obrigado, Djaí Olímpio.
de Jair Olímpio. Quem quiser melhorar a marca, a logomarca da empresa, ou fazer uma nova, um cartão de visita, procura ele no Instagram e faz todo o contato, que é de Jair Olímpio Design, @Jair Olímpio Design. Obrigado, Jair. E também o nosso refrigerante Santa Joana. Eu digo sempre que a melhor bebida é água. Depois de água, é suco. Depois de suco, refrigerante. Lógico que eu estou deixando aqui o leite materno por fora, porque esse aí não tem comparação, né? Mas se for beber refrigerante, beba refrigerante Santa Joana, que é o melhor. Temos também aqui a parceria de Dr. Roberto Matias, que é o mágico do implante capilar no Brasil. Trabalha em João Pessoa, trabalhou muito tempo em Tabira, nossa vizinha cidade do Pajeú, né, Roberta? Então, ele ainda tem com o telefone de Tabira, DDD 87, telefone 99507 5772 99605 5772 99605 5772. Dr. Roberto Matias em João Pessoa, e o deputado Zé Queiroz, que é nosso parceiro de todos os avanços culturais que a gente teve em Caruaru e projetos. Foi com o Zé Queiroz da Prefeitura, deputado, é meu amigo, patrocina alguns eventos nossos, é nosso grande amigo. Poeta Mauri Viana pede para recitar o soneto ao meu filho. Tem o pedido de Aline, tem o pedido de Mauri Viana. Mauri, um abraço para você, sempre acompanho suas poesias online. Canário do Império também está aqui, o poeta Felipe Batista, um abraço. Estão tomando uma cervejinha, eu estou vendo aí. Quero também mandar um abraço para Santinha Maurício, para Paulo Gondim, que devem também estar assistindo. Pessoal que me segue e que a gente compartilha sempre as poesias. Eu queria aqui, Rogério, recitar um soneto que eu fiz para meu pai, em homenagem ao meu pai, porque quando eu falo da minha ligação com Pajeú e São José do Egito e Tapetim, na verdade, a fase que eu vivia ali, eu nem ligava muito para poesia, né? Que eu era uma criança, eu ia para passar férias e para brincar. Quem me deu essa ligação direta, na verdade, foi o meu pai. Inclusive, meu pai faleceu há 3 anos atrás, e eu lembro muito de ver meu pai com a máquina de datilografia digitando os versos dele. Digitando não, datilografando os versos dele. Inclusive, é uma pasta que minha mãe tem aí lá no Recife, que eu ainda quero resgatar isso e adentrar aí nessa sensibilidade poética do meu pai, que eu era muito pequena e não dava atenção a isso, né? Mas, em homenagem a ele, eu fiz um soneto que eu queria recitar aqui, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha vida, meu pai. Era um poeta, como que eu digo, de alma. E eu disse, não há outra palavra escolhida, só saudade doída da ausência. O meu pai, minha luz enternecida, nos seus passos estão a minha essência. Meu poeta, irmão da paciência, da palavra tão terna como vida. Teu passado me deu a experiência que a dor fortalece nossa vida. O sertão te doou perseverança, foi poeta, cantou a esperança. Nas canções de Niná adormeci, até hoje carrego teu presente, sua filha caçula eternamente, desse pai que igual eu nunca vi. Elisaldo Viana Leite. Que coisa boa, rapaz. Que poesia bonita. Parabéns. Muito, Obrigada, muito Rogério. boa. Muito boa. É engraçado. Santinha Maurício. Santinha Maurício está aí também? Eita, Santinha Lourdes, abraço. Santinha Maurício é Deus no céu e você na terra. Santinha fala muito de você. Santinha é uma irmã, é uma amiga do peito. Eu tenho a honra de ter como uma das melhores amigas uma repentista, tá vendo? Até isso eu ganhei de presente. Uma coisa boa. A Aline Salles está aqui. Eu acho que você já achou a poesia, mas a Aline conhece muito o livro, está dizendo. O poema que eu pedi está no livro Carne e Alma, na página 53. Ave Maria, ela sabe até a danadinha, hein? Sabe até a página. Agora tem que saber se é a mesma edição que eu tenho, né? 53, deixa eu ver aqui. Não, pois é, 50... vamos também cumprimentar aqui Lucimar Oliveira, também está aqui em Caruaru acompanhando a gente, a todos os poetas, Érica Pereira que não perde esse programa também, a gente tem aqui Edson Morica, Breno Henrique, Sadraque Alves, Djair Vasconcelos, Michele Cristina, Lucimar Oliveira, Tonha dos Santos e Maciel Salu. Obrigado a todos. Vamos compartilhar. Manda um aviãozinho para todo mundo aí.
Eu queria poetisa. também aqui registrar, Rogério, que eu estou tendo uma experiência também bem interessante. Eu estou tendo aula de canto com o músico, compositor, poeta Zé Rocha. Quero até mandar um abraço para Zé. Faz alguns meses que eu entrei e aceitei esse desafio de aprender a cantar. E está sendo um universo bem interessante e mágico para mim, porque eu comecei, apesar a cantoria de viola tem essa rigidez no sentido da matemática, né, das palavras e etc. E aí eu estou começando a compor algumas letras e que me dá uma certa liberdade na escrita. Mas também Sim. outra coisa que foi desenvolvida é musicar alguns trabalhos meus escritos na métrica. E Zé Rocha, inclusive, ele dá aula online de canto e eu estou me desenvolvendo muito nessa área. A gente que é radialista, jornalista, a gente já trabalha com a voz, né? Então, por que não Uhum. conhecer, né? Conhecer a voz está sendo uma descoberta maravilhosa para mim. E eu posso recitar aqui um verso que se chama A Mesma Taça, que eu fiz em parceria com o poeta Luiz Gondim, e que Zé musicou. E eu fiquei tão feliz, Rogério, de você ouvir uma poesia, né, que você fez aqui com essa, que eu fiz aqui com essa magia das palavras, em parceria com o Luiz Gondim, e de repente um compositor do nível de Zé Rocha colocar no violão. E quem quiser pode procurar no YouTube, tá? Zé Rocha, que tem ali, a gente tá com umas mais de 10 composições juntos, vai ter um shot também, que eu fiz até em homenagem ao meu filho, e diz assim: o teu sorriso era minha brincadeira, um arco-íris colorido pelo ar. Começa assim a música. E eu tô nessa vibração maravilhosa Cante de toda. poesia, de Cante, música. cante toda. Tô aprendendo com o Zé Rocha, tô aprendendo com o Zé Rocha. É a Prova poeta que aí. quer cantar. Vá cantando aí, que já serve uma prova para o professor avaliar. Mas aí eu vou recitar esse verso, A Mesma Taça, que já virou canção e tá no YouTube. Procurem aí, A Mesma Taça, Zé Rocha cantando, tá? Que é uma parceria, como eu disse, com o poeta Luiz Gondim. A gente disse assim, numa taça, e eu tô aqui, olha, com a taça de vinho, tá? Numa taça de vinho, embora queira refletir sobre as queixas de outrora, só consegue chamar de verdadeira se a lira na alma também chora. Da saudade maior se diz herdeira, mas às vezes a musa se demora, como quem quer achar outra maneira para sanar o pesar que lhe aflora. E por mais que procure outro roteiro, o poema calado vem inteiro, como peça final de adereço, pois do verso sou chão e também asa. Eu não posso esquecer que sou a casa de quem sempre me fez de endereço. Coisa boa. Bom demais. Uma coisa boa, é poesia boa, né? Ave é muito bom. Eu tenho muita saudade, viu, Rogério, dos congressos. Também tenho que mandar um abraço para Ivanildo Villanova, porque quando eu comecei o programa Voz do Sertão, né, para quem não acompanha o meu trabalho, eu comecei com o programa em 2001, na Rádio Universitária AM, que fica lá na cidade universitária, perto da UFPE. Eu era Cinco estudante de da tarde, rádio e né? TV. 5 da tarde, né? Era. Eu era estudante de rádio e TV, terceiro E período, e era estava uma, com era uma aquela. menina, a gente chegava lá para participar do programa, pensava que era uma jornalista, uma mulher madura, era uma criança praticamente. Pois é, eu ouvia muito. Você tem um programa de cantoria, mas por quê? Inclusive, na época, eu nem usava o leite. Meu nome era Roberta Clarice, eu não usava leite, porque eu não queria que as pessoas achassem que eu fazia o programa somente pela ligação com o Pajeú. Eu queria que as pessoas me vissem como uma pessoa que gostava e que entendia daquilo, entendeu? Então eu só usava Roberta Clarice. Então eu comecei em 2001 com o programa. Nenhum cantador de viola me conhecia, Rogério. Eu ia nos festivais, me apresentava, e aí, anos depois, eu já era musa dos cantadores, o que me deixou muito feliz. Você E teve sei lá, algum lance de discriminação, de desconfiança, que você era uma poetisa boa, que sabia fazer por ser mulher? Porque muitas vezes eu já ouvi queixas, por exemplo, de Aline, de cantador, colega meu, fazer um teste. Você é poetisa? Recita uma estrofe sua para ver para o. Como quem diz assim, com outra palavra, para ver se presta. isso aí eu tive muito.
Primeiro porque diziam que eu não tinha cara de ter um programa de cantoria, que eu nunca entendi qual é a cara que se tem que ter para ter um programa de cantoria. E aí, por eu ser mulher, era uma coisa muito, muito confusa na minha cabeça. E aí, Como diz o quando, outro, muito, muito horrível demais. quando Ivanildo Villanova me chamou para começar a apresentar congressos de cantoria, eu ouvi falar dizendo, para que colocar essa menina aí? Para que uma mulher apresentando festival de cantoria? Eu ouvi muito isso nos bastidores. Isso me deu uma certa decepção, sabe? E outra coisa, eu digo aqui, eu não sou repentista, eu não faço verso de improviso. Então eu acho muito chato a pessoa dizer, pega esse mote aí, faz aí um verso para ver se tu sabe. Eu tenho a minha maneira de produzir, né? Você tem a genialidade do improviso, é diferente. Eu não. Eu pego um papel, vem a inspiração. Eu posso, de repente, escrever um soneto em 5 minutos, mas não é algo que. Eu não sou repentista, então eu acho isso muito chato, esse negócio. Vai, faz aí, diz aí tua poesia, querendo provar, sabe? Isso aconteceu muito, eu acho isso muito chato. Eu acho que a gente tem a liberdade criativa. Eu não sou repentista, como eu digo, né? Eu admiro os repentistas porque eu acho uma genialidade, mas eu sou, posso dizer, uma poeta de bancada, né? Eu escrevo, eu apago, eu corrijo, Uhum. eu faço de novo, é assim. Acompanhando a gente aqui, nós temos um grande poeta, Nonato Costa, acompanhando a gente. Eita, nossa, que honra, Nonato, um abraço. A grande Inclusive, poetisa Érica. Sim, pode se falar. eu só vou dizer isso, eu tenho um canal no YouTube que está lá meu nome, Roberta Clarissa Leite, que eu consegui resgatar 10 programas gravados, programa Voz do Sertão, na época da Rádio Folha, porque os 2 últimos anos do programa Voz do Sertão foram para a Rádio Folha, que eu vivia na maior dificuldade de conseguir patrocínio para manter o programa no ar, era a maior dificuldade. E aí eu consegui, nos 2 últimos anos, um patrocínio da Fundarp, na época, que salvou o programa ali no final. E eu achei no meu computador, Rogério, 10 programas gravados. E tem especiais, eram programas que não foram ao vivo, foram especiais. Inclusive, eu fiz um especial, Os Nonatos. E eu estou publicando cada semana 1 hora de programa de rádio no YouTube. Então, assim, quem era ouvinte pode ouvir novamente, relembrar, porque o programa Voz do Sertão marcou a minha vida, viu, Rogério? Eu entrevistei João Paraibano, Sebastião da Silva, você, Ivanildo Villanova, Severino Dionísio, Edivaldo Zuzu, o poeta Zé. Olha, foi tanto cantador que eu entrevistei, Moacir Laurentino. E não era só no estúdio do programa, não. Eu ia com meu gravador, entendeu? Para onde tinha cantoria de pé de parede para gravar entrevista com cantador de viola. Foi um período muito Coisa de, enriquecedor para a minha coisa de vida. jornalista ainda misturado com poetisa, né? Deixa eu Pois é. registrar aqui também, eu acho que você não conhece ela, mas é uma poetisa brilhante, talentosa de verdade. Érica Pereira, também muito jovem, acho que 20, Ah, 22, quero 23 anos. conhecer. É da cidade de Vista Serrana, na Paraíba. Tem aqui Rosinha Miguel, outra poetisa de Quixadá, do Ceará, grande poetisa também nos seus canais do YouTube. Ela publica sempre poesia no Instagram. E tem aqui também, deixa eu ver quem está com a gente aqui, Gena, do Recife. E muito obrigado a Jussiana e Rosinha Miguel, que são de Quixadá. Paulo César, Davi Marcos, Heleno Fragoso, cantador Heleno Fragoso, aqui de Pernambuco, Tadeu Queiroz, Lu Eita, Silva, que é Lourdes Silva, grande parceira, grande apologista, Lourdes Silva, que eu acho que você conhece, ela fez também um livro, Lourdes, Conversa com conheço Todos os demais, Cantadores. amiga. Lourdes, um Tem- abraço. Temos aqui também Wanda Cavalcante, poetisa, Cibele Belo, lá da cidade de Capoeiras, amante da poesia, Matheus de Lima, Joséildo Prato, Dinha Alves, muita gente boa, não dá para falar em todo mundo, mas eu fico muito feliz, muito agradecido. Vamos aproveitar o tempo para a poesia, que é todo dia que a gente tem uma poetisa de Pernambuco que está no outro lado do planeta. Me diga uma Pois é. coisa, você em algum ambiente aí, em algum momento, recita poesia? Como é a sua vida poética aí? Ou é só você e a rede social? Agora na Turquia é só na rede social e alguns encontros aqui, mas eu tive a felicidade de encontrar essa brasileira que é pianista, chamada Vera. Ela é brasileira e mora aqui há 40 anos, Vera Erdinch.
casada com um maestro turco, e ela me convidou, sabendo que eu fazia poesias, me convidou para fazer um vídeo. Ela disse: Não, Roberta, eu vou tocar piano e você recita sua poesia. E eu fiquei meio assim na dúvida se ia dar certo, porque ela é formada em música, erudita e tal, mas foi uma combinação perfeita. A gente fez o vídeo piano e poesia, que a gente escolhe umas músicas que têm a ver com o tema da poesia e recita. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso. Fizemos 2 edições e estamos marcando a terceira edição. Então, eu eu uso muito a internet, né? Quando eu morei na República Tcheca, há alguns anos atrás, lá tinha o Instituto de Língua Portuguesa, o Instituto Camões de Língua Portuguesa. Lá eu pude dar palestras para estrangeiros que estudavam português sobre cantoria. Inclusive, eu apresentei o vídeo Nordeste que Rima, que foi um vídeo que eu fiz há anos atrás e até foi premiado. Eu exibi o vídeo para eles, expliquei sobre cantoria. Em outra oportunidade, eu falei sobre frevo. Então, assim, quando tem uma oportunidade para falar da cultura brasileira, eu falo, porque está dentro de mim, né, Rogério? Por mais que a gente ande por qualquer lugar do mundo, o Brasil tá dentro da gente. E outra coisa também boa que aconteceu, durante a pandemia, eu conheci o poeta Aldo Lins, que é o que faz o Sarau da Boa Vista no Recife, e também me abriu portas para conhecer outros poetas e participar também mensalmente de recitais online. Então foi uma coisa muito boa, assim. Apesar de estar distante, eu estou mantendo contato e, claro, planejando minha ida ao Brasil ano que vem, se Deus quiser, e vai ter cantoria, viu, Rogério? Você vai fazer uma cantoria para mim, de pé de parede, viu? Uma honra, para mim é uma honra. Já está A convidado. pandemia, obrigado, para mim é uma grande honra. A pandemia foi uma coisa muito ruim para toda a humanidade, mas ela É. terminou deixando essa coisa aí da gente se adequar, da gente aprender, da gente ter necessidade de valorizar as redes sociais. Hoje é todos os poetas fazendo cantoria, festivais, live. A gente, durante a pandemia, Roberto, a gente escapou com live, e a gente tinha uma vantagem Hum. da cantoria de pé de parede, só o povo que está ali paga, né? E na live não, a gente tinha apologistas do país inteiro e fora do país pagando na bandeja virtual. Foi esse lado, foi bom e a gente se acostumou e estamos aqui com isso. Nossa conversa está muito boa, eu acho que se a gente conversar uma noite, um ano, eu não abuso nem o povo, nem você, mas a gente tem que mesclar com poesia e você não está aqui toda semana nem todo mês. Vamos de Menino, poesia, né? não, agora, Rogério, eu tô aqui besta, como o tempo tá passando rápido, que eu tô olhando pro relógio e nem acredito. Nossa Senhora, e eu não Pois tô é, com vamos sono não, cuidar. viu? Fazer que só enojosa, cuida que é meio-dia. É uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que talvez você que é poeta também compartilhe esse sentimento, que a gente se apaixona, né, pelas existências da vida, a gente se apaixona por um cenário, por uma experiência da vida, e tudo isso é colocado na poesia, né, Rogério? Eu acho que para você também é assim, né? Na hora de vocês Nossa, com improvisarem, certeza. vocês buscam muita experiência, né? Isso é uma pergunta que eu quero para justificar aqui a próxima poesia. Porque Não, na hora do na verdade, improviso, na diga. verdade, a gente, no nosso improviso, tem um cenário real, o cenário que Uhum. você vê, uma paisagem que você está vendo que todo mundo está enxergando, apesar que o poeta pode ver de forma diferente, mas você tem a paisagem também no coração, na alma, aquela coisa metafórica que quem não é poeta não está vendo, uma montanha, uma serra, as pedras, a gente tem aquela paisagem espiritual, a paisagem emocional, é muito diferente. A gente carrega com a gente um mapa de paisagens É, virtuais, emocionais, espirituais, né? é isso mesmo. Por isso que, assim, nessas estradas da vida, cada pessoa que passa, né, na nossa vida deixa aquele rastro e que muitas vezes a gente pode transformar aquela experiência em poesia, né? Tem um verso aqui Certeza. que eu, não é isso? Tem um verso aqui que eu fiz que se chama Minha Chuva, Minhas Águas. É somente uma estrofe, porque eu conheci uma pessoa na Jordânia que o nome significava chuva. E num determinado momento difícil da minha vida, essa pessoa me ajudou muito. E aí eu disse, tua água, né, fazendo a brincadeira, porque o nome da pessoa significava chuva em árabe. Aí eu disse, tua água, corrente do meu ser, lavou, levou embora minhas dores. Fiz riacho florido de sabores, mergulhei oceano com querer. Minha dor de outrora fiz morrer,
Quando o mar sou sereia te nadando, onda és nos meus poros penetrando, conheci tuas águas por acaso, preencheu o espaço antes raso, és a chuva de beijos gotejando. É muito bonito, muito bonito. Ivone Santos, Ivone Santos, poetisa de Pernambuco, está acompanhando. E Priscila, minha filha, está também na casa dela aqui, no apartamento dela em Caruaru, está aplaudindo também. Obrigado a Rodrigo, meu filho, aqui, produzindo aqui, me auxiliando aqui com o programa. Temos aqui ainda Nélia, essa é de Campina Grande, está em Fortaleza. Obrigado, Nélia. Maria Costa, Gustavo Alencar, José Paulo, Pedro Felipe, Arimateia Ari, esse é meu cunhado, está em Patos, na Paraíba. Obrigado, Ari, Patrick, Maria, e também Hilton Ramos. Eita, quanta gente boa. Oh, que saudade do rádio, meu Deus. Eita, Rogério. E das cantorias de pé de parede. E você falando nas suas apresentações de festivais, que o pessoal não acreditava muito, que não tinha para quê, você apresentou uma das noites do Desafio Nordestino de Cantadores, que foi o maior evento da história da cantoria até aquele tempo, né? Você não apresentava qualquer coisinha, não. Eram os maiores festivais coordenados pelo grande mestre Ivanildo Villanova. Você tem história, né? Foram experiências assim marcantes na minha vida, de ver aquele público, aquele mar de gente que estava ali para ouvir poesia na sua mais genuína forma, que é a poesia que você faz, que os cantadores fazem, que para mim não tem nem definição da genialidade que vocês têm, né? Porque ó, só quem assiste uma cantoria de pé de parede, um festival, para saber o que vocês são capazes de fazer com as palavras, viu? Por isso que eu sou encantada com a cantoria, viu, Rogério? Eu admiro demais você. A pena é que ainda tem muita gente que acha, que continua achando, hoje bem menos, mas ainda tem gente, pasmem, ainda tem gente que acha que cantoria é coisa de matuto, de velho, de analfabeto. Diminuiu muito, mas ainda tem um percentual enorme ainda de gente, que eu sei que muita gente, quando você falou aqui sobre a questão de você apresentar um programa de cantoria como uma jovem na capital, muita gente deve ter perguntado, tu gosta disso? Porque tem gente que pergunta a gente, vocês vivem disso? Dá para viver disso? Uma cultura tão belíssima, porque poesia é coisa de Deus, é coisa da alma, não tem questão de local, de geográfico, de idade, de cor, de classe social. Quem nasce poeta em qualquer canto do mundo, em qualquer classe social, em qualquer sexo. Exatamente. Era muito engraçado que as pessoas diziam coisa do tipo, né, você não parece ter um programa de cantoria. Eu ficava me questionando como é que eu tenho que parecer para ter um programa de cantoria. Eu era, na época, estudante universitária, sei lá. Isso é uma bobagem de quem desconhece o valor da cantoria de viola. E olha, eu sou amante da cantoria de viola mais do que... talvez alguém me interprete mal, mas mais do que o cordel, eu amo o improviso dos cantadores de viola, dos ouvintes de cantoria de viola, porque eu fazia, Rogério, todo mês cantoria de pé de parede lá no nosso quintal, no Bongi, no Recife, e usava o programa Voz do Sertão para divulgar. Então ia os ouvintes de cantoria, gente que gosta de cantoria, que bota dinheiro na bandeja, que conhece cantador de viola e que vai para as cantorias. Isso eu tenho muita saudade, muita mesmo. Porque ouvinte de cantoria, o que sabe da importância da inteligência dos cantadores, é ouvinte fiel. Muito bem. Você pode recitar mais alguma coisa sua? Se quiser também recitar alguma coisa de cantador, alguma estrofe. Eu vou recitar aqui, que é um clássico esse, porque... Menino, só tem 5 minutos para a gente conversar. Eu vou recitar isso aqui. Mas a gente pode passar mais uns 5, o Instagram deixa. Olha, vamos todo dia conversar aqui. Vamos marcar logo brevemente. Porque assim, eu era também muito tímida, Rogério. Na época do programa, eu só recitava mais versos dos cantadores. Então, eu recitava, decorava as cestilhas, né, alguns motes de vocês, todos os cantadores famosos. Mas aí teve uma época que eu estava visitando a minha avó, Nemésia Leite. Ela estava morando na Boa Vista, no Recife, e tinha um quadro na parede do sítio de São José do Egito que tinha sido vendido. E quando eu cheguei lá para visitar ela, num determinado dia, ela tirou aquele quadro, ficou até a marca na parede. E aí eu perguntei, gente, vovó, cadê a foto do sítio Boa Vista? E ela disse, vendeu, não quero nem mais ver, por causa que doía muito nela, né?
E aí foi quando eu fiz A Porteira do Sítio Onde Eu Morava se fechou nas lembranças do passado. E esse mote saiu num dia que Ivanildo Villanova ia fazer uma cantoria de pé de parede no bar de Lula, no Recife, ele e Raimundo Caetano. E eu toda tímida, cheguei para Ivanildo, ó, Ivanildo, eu fiz esse mote. Aí ele olhou, nossa, vou cantar. E aí ele disse assim, façam os versos que eu gravo. E naquela época eu ainda estava muito tímida para assumir que eu era poeta, entendeu? E aí eu fiz somente duas estrofes, e no outro encontro, numa cantoria até que foi no Bar do Paulo, lá em São Martim, é que eu dei para ele as duas estrofes, e eu tive a felicidade dele gravar no CD. Aí ele canta as minhas duas estrofes, ele completou o resto da cantoria com as estrofes dele, né? É Porque eu só tive boa. coragem de fazer duas na época, né? Poxa, porque também era Ivanildo e tal. Aí eu disse, São José do Egito no sertão, um pedaço bonito da infância, as lembranças perdidas na distância, das viagens ao sítio, pés no chão. A saudade transborda na visão, o olhar soluçante embaçado, no ouvido o barulho, o som do gado, que o chocalho pesado carregava, a porteira do É, sítio onde eu morava se fechou nas lembranças do passado. Aí eita! tinha um pé de umbuzeiro na frente do sítio de vovó. Aí eu disse, que saudade do pé de umbuzeiro, guardião do meu sítio já vendido, o registro do nome é esquecido, como tronco nascido no oiteiro, laranjeiras que ainda sinto o cheiro, que do fruto o suco foi tirado. Resta hoje algum galho pendurado no quintal da casinha onde eu brincava? A porteira do sítio onde eu morava se fechou nas lembranças do passado. Eita, que estrofes grandes. Essas Ivanildo tem que gravar mesmo, Ivanildo ou qualquer outro poeta grande, porque são grandes, viu? Poesia, porque tem a rima, tem a metrificação, tem a história e tem muita poesia dessa de arrepiar. Oh, obrigada, É quando Rogério. o povo do Pajeú diz, eita poetisa troncha, o povo não tem isso, né? Eita poeta doido, eita poeta troncho. Pois é, eu acho que as lembranças da minha infância, elas fazem um colorido muito intenso na minha cabeça e que agora eu tenho essa felicidade de assumir que eu sou poeta e que eu consigo transportar esses pensamentos através das palavras, seguindo essa métrica rígida, essa matemática genial que vocês desenvolvem ao som da viola. Como eu não posso Agora tem fazer coragem. diferente, nem tocar baião numa viola, aí eu escrevo. Mas eu tocar vai é mais fácil. Você agora já, toda a vida teve razão de dizer, de ter coragem, agora ainda bem que já faz tempo que criou coragem de assumir que é poetisa. Você fez alguma poesia já na sua vida, para o seu marido, para namorado, para os filhos, alguma coisa nesse sentido? Para marido nunca saiu nada, não. Agora para paixões tem muito. Eu me apaixono, sabe, Rogério, pelas existências humanas, sabe? Eu acho que cada pessoa tem um brilho, tem uma energia que chega para a vida da gente e inspira. Não necessariamente seja algo, sei lá, na prática, mas assim, inspira e sai muita poesia. Eu tenho muitos versos que falam de saudade, que falam de amor. Eu acho que isso é algo muito, muito forte, né, na alma de quem é poeta, não tem como negar isso, não. Não tem como negar isso, não. Por exemplo, eu posso Pode recitar aqui até para todo. negar, pode até negar para outras pessoas, mas para si próprio não tem como negar, Mas né? ó, acontece às vezes da gente escrever um verso para uma situação e anos depois aquele verso que a gente escreve cabe em uma situação diferente, viu? A poesia tem essa mágica. Certeza. Você tem muita experiência, muita história e muita poesia, né? Jornalista É. tem que ter muita história, né? A gente tem que respeitar a alma de poeta. A alma de poeta acho que é uma alma andarilha de percepção e de captação assim das inspirações. Eu posso recitar aqui para finalizar, porque eu estou vendo que o tempo está passando tão rápido. Tem uma estrofe que Pode, eu mas fiz. você pode recitar, mas deixa que eu registrar também antes. Nós Tá, temos registra aqui aí. Enquanto eu tomo um filho de cafezinho. Filho de Valde Teles, Glaubênio Teles, que é um Hum, grande poeta, irmão da grande Glaubênio, um abraço poetisa. para você, grande poeta. Um Temos abraço, meu aqui Deus. uma Filho de Claudio Teles, fã meu Deus.
Valdir Telles, grande gênio também da cantoria de viola, muita saudade, viu? Pois é, Tânia Mangueira, em Campina Grande, é amiga nossa, grande apologista. Obrigado, Tânia Mangueira. Jorge Henrique, Edmilson Pessoa, poeta em Taquaritinga do Norte, Pernambuco. Emanuel Emerson, Adilson Tavares, Neidinha Queiroz, Heloína Freitas e a Mauri Salles. Muita gente boa. Obrigado a todos. Sim, você falando do verso que você fez aí, a estrofe. Tá, eu só quero, antes de terminar, para dizer para todo mundo que quem quiser ouvir meus versos, eu estou no Instagram, é só procurar lá Roberta Clarice Leite, eu sempre faço vídeos divulgando, tem o meu canal no YouTube, tá certo? Minhas composições está lá no canal de Zé Rocha, a gente está com um projeto, eu tenho parcerias com o Luiz Gondim, tenho parcerias com Gilmar Leite, estou com essa parceria musical com o Zé Rocha, vai sair um projeto aí, daqui a pouco vai estar nas mídias sociais, chamado Cantos e Versos. E estou também com uma parceria agora com o Canário do Império, o Felipe Batista também está saindo a parceria. Então aí quem quiser procurar aí nas mídias sociais, procure e divulgue aí o trabalho da poetisa Andarilha aqui, com saudade do Brasil. Cheio de parcerias, né? Pois é, essas parcerias é que nem um casamento, sabe, Rogério? Tem que ter um entrelaçamento da alma, da amizade, da admiração. Isso é uma coisa muito boa quando surge, né? Do entendimento. Mas falando sobre você dizer aí das inspirações, dos amores e tudo, sim, muitas pessoas me inspiram, ou poucas pessoas me inspiram, talvez. Eu tenho muita imaginação também, tá, Rogério? Acho que o poeta também tem que ter muita imaginação. Mas, por exemplo, eu morei 4 anos na Jordânia, que é Oriente Médio, e aquela cultura árabe é muito mágica e muito diferente da gente. E eu uma vez passei um final de semana no deserto da Jordânia, chamado deserto de Vadirum. Você parece que você está em outro planeta, só tem uma terra vermelha, Eu já as ouvi uma poesia estrelas. sobre isso que você fez. Pois é, aí eu vi um caçador, eu vi o bicho com aqueles lenços lá árabe e tal, e me chamou a Caçando atenção. peba. Eu não sei quem estava caçando, não, mas o povo vai para lá para caçar. E aí me inspirou para fazer esse verso aqui, que eu vou finalizar, que é um verso diferente, porque fala dessa minha ligação com as minhas viagens, né? Como eu digo, a poeta Andarilha. E eu disse assim: olhos grandes, fuzis do meu desejo, estremece a pele e derrama. Rio vasto, teu beijo me esparrama, abraçada em ti, sou relampejo. Eu, poema de gozo no versejo, beduíno do sonho do Oriente, na Jordânia tão árida, tão quente, eu, teu alvo deserto e certeiro, quero agora o tiro verdadeiro, 11 vezes morrer frequentemente. Eita, coisa boa. Mas tem tempo ainda para a gente encerrar com mais uma poesia. Escolha uma aí que você quiser para a gente encerrar. Mas Ai, já deixa eu ver agradecendo muito a aqui. você, muita gratidão. Você ficou acordado até 2 da manhã, deve ter dado uns bons cochilos aí, aguardando o horário nosso do Brasil. Eu podia até ter antecipado, ter feito mais cedo para auxiliar, mas sei que poetisa também não tem esse negócio, se dormir tá bom, se não dormir também tá bom. Olha, eu estou numa fase agora poética que eu recebi aí umas inspirações fortíssimas. Eu estou numa fase poética aqui que eu até tinha escrito isso aqui. Eu estou com a febre da poesia mergulhada nos papéis da inspiração. Eu não paro de escrever faz assim uma semana. Então, assim, tá acordada agora não é sacrifício, não. E ainda mais um convite de você, Rogério. Um cantador Obrigado. talentosíssimo que tem um trabalho magnífico na cantoria e na política também. E não esquecer Lula, pelo amor de Deus, viu? Fazer o L Bora, aqui, Bolsonaro. Bora, simbora. Bolsonaro. E para mim é um prazer estar aqui, não tem problema nenhum. É até um prazer estar acordada, porque eu estou nesse pique de escrever muito esses dias. Eu queria acabar com um poema que eu fiz em homenagem à minha irmã, né? Porque eu sempre falo que a poesia ela traz curas para a nossa alma. Então, quando eu escrevo sobre dores, é como se eu tivesse trabalhando essa energia interna, né, das nossas feridas. E a poesia serve muito para isso. E eu perdi minha única irmã. Assim, ela era muito nova, sofreu um acidente de carro, e eu tenho muito memória dos carnavais que a gente passava no Recife. A gente ia para o Galo da Madrugada, todo ano. De manhã cedo, para evitar a multidão gigantesca, a gente ia cedo e saía cedo, mas eu tenho muito essa lembrança. E aí eu fiz esse soneto para ela, chamado Galo da Madrugada,
em memória à minha irmã Patrícia Eugênia, que eu tinha visto eu achei uma foto, Rogério, da gente no Galo da Madrugada, e foi aí que veio a inspiração. Aí eu disse, numa foto antiga revelada, se congelam momentos tão queridos. Foi no Galo, Recife, madrugada, nossos passos por frevos conduzidos. Para mim hoje a canção está calada, os confetes já não são coloridos, mas o frevo, canção e a batucada na memória habitam meus ouvidos. O suor nos uniu na mesma dança, como onda do mar que cedo avança, mas que volta a morar na fantasia, guarda o brilho dos nossos madrigais, foi nas cores de lindos carnavais que o som da orquestra fez magia. Eita, rapaz, que pena que o tempo passa, né? E nós conversamos com Roberta Clarissa, poetisa pernambucana do Recife, escritora, declamadora, jornalista, apresentadora, amiga, uma poetisa iluminada. Dizer aos amigos e amigas que quando a gente conclui aqui o programa no Instagram, com poucos minutos, a gente já está com ele no YouTube também, no meu canal, Poeta Rogério Menezes. Ai, que maravilha! Então eu vou poder rever essa conversa. Ô, coisa boa! Fica gravado aqui, fica gravado também no meu Instagram, não fica salvo, e também no meu YouTube. Quem faz essa transferência do Instagram para o YouTube é a minha amiga poetisa do coração, Luanda Pereira, e grande poetisa também, em Queimadas, na Paraíba. Gratidão, Luanda, parceira, por esse trabalho que faz com muito carinho para mim também. Agradecer ao parceiro Zé Queiroz, nosso deputado de Pernambuco, ao refrigerante Santa Joana, gratidão também aos empresários, a Djaí, a doutor Roberto Matias, ao povo que acompanha, que nos dá essa audiência, que fica comentando no outro dia, que fica revendo também. Mais uma vez, pedir para a Roberta concluir, antes de dar uma boa noite de despedida, ela falar mais uma vez das suas redes sociais, e a gente vai ter que marcar logo outro bate-papo desse, porque tem muita coisa para falar ainda aí, para recitar, né? Maior prazer falar contigo, Rogério. Eu adoro te seguir, adoro ver tuas poesias, sempre estou acompanhando teu trabalho, as cantorias também, quando posso divulgo também, e pedir para todo mundo seguir aí meu Instagram, eu sempre estou divulgando meus trabalhos, fazendo vídeos, recitando. Inclusive, eu agora estou recitando no Facebook, eu fiz um quadrozinho Nordeste que Rima e estou recitando versos históricos dos cantadores de viola, relembrando como eu fazia no programa Voz do Sertão, né? Sempre recitando uma cestilha, um mote, e etc. E o meu canal no YouTube também, para quem quiser ver os meus vídeos de cantoria. E para mim foi um prazer enorme, Rogério, estar aqui. É uma honra ser entrevistada por um cantador de viola, símbolo maior da nossa poesia. Gratidão Obrigada. a todos e a todas, ao nosso grande arquiteto do universo, por esse momento mágico, muito bonito. Eu estou muito encantado com esse bate-papo, com esse projeto, com esse programa que a gente começou, acho que em março desse ano, e a poetisa Aline foi a cobaia, e tivemos outros que depois dela vieram também quase como cobaia ainda. Gênerson, Nato Costa fez aqui um grande programa, Santana, Amazã, tantos poetas, Pingada do Cordel, e nós vamos fazer com todo mundo e repetir depois todo mundo, principalmente você que com certeza por estar aqui só aplaudindo, é tanto aplauso, tanto coração. Gratidão a todos. Roberta, muita paz para você. Muito obrigado por essa honra. E com certeza os pernambucanos adoraram ver você, mesmo de longe, mais próximo pelo coração e pelas redes sociais. A todos, minha gratidão e a todas.